Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Muito feliz de estar aqui, servindo a Deus, podendo aqui exaltar o nome do Senhor. E é uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor, que Ele possa me dar a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, de com a minha vida colocar à disposição dEle. E estar aqui essa noite é uma realização, é um prazer muito grande estar falando com os irmãos. Eu pedi para cantar aquele cântico. Você pode voltar a letra do último cântico? Esse é meu respirar. Essa letra é uma letra muito forte, porque sem respirar a gente não vive. A gente pode viver sem muitas coisas, sem carro, sem dinheiro, sem banho. Mas sem respirar, a gente não vive. Nesse momento nós estamos declarando para Deus: Senhor, o Teu Santo Espírito vivendo em mim é a minha vida. Eu não tenho outra vida se não for a vida de Te servir. Isso é muito forte, essa é uma declaração contundente. Tu és o meu respirar. A gente tem que pensar às vezes o que a gente fala para Deus. Eu estou dizendo para Deus que Ele é mais que tudo na minha vida, que a partir dEle todas as outras coisas são menores. Mas às vezes a nossa vida não reflete isso. Às vezes, com o nosso comportamento, nós não damos verdade a esse texto. Este é o meu respirar, o Teu Santo Espírito vivendo em mim. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em 2 Samuel. É um texto muito conhecido. Obrigado, Marcelo. 2 Samuel 12. Eu vou ler dois textos, mas eu vou fazer um pouco de bagunça. Eu vou ler de trás para frente. Eu vou começar do final para depois vir para o começo. Antes de ler, vamos nos colocar em pé. Vou estar orando ao Senhor. Segunda Samuel 12, do 1 até o 15. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nesse momento nós vamos falar a Tua palavra, Pai. É o Teu culto, é a Tua igreja. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa, de poder Te servir, mas que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos Te servir com a nossa vida, que realmente o nosso respirar seja o Teu Santo Espírito vivendo em nós. Pai, eu não sou digno, Tu me conheces, mas que eu diminua e que Tu cresças, para que a Tua igreja seja edificada, porque a Tua palavra, ela é viva, e que cada um que está aqui tem uma necessidade diferente, mas na mesma palavra, Tu és capaz de falar com todos. Eu peço apenas, Senhor, que o Senhor silencie a minha voz, e que o Senhor fale com o Teu povo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. O texto é um texto bem conhecido. Ele diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
eu o ungi rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei a sua casa, tomarei as suas mulheres e a sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Esse é um texto muito forte. Quando a gente lê, podem sentar, irmãos. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa: que história absurda. Mas só que esse texto nos coloca às vezes distante. Parece que isso é uma coisa distante de nós. Porque a gente olha e fala assim: cara, a gente não vê isso todo dia. Isso não é uma coisa que acontece no nosso meio. Isso não é uma coisa comum. A pessoa, para cometer um pecado desse tamanho, dessa grandeza, um pecado dessa magnitude, não é uma coisa que a gente veja nos nossos dias. E a gente tende a achar que essa é uma realidade que não é para nós. Eu queria ler os 5 primeiros versículos do capítulo 11, que é onde começa essa história. Na mesma página, aí, voltando um pouquinho para trás, diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Pegaram mulher de Urias? Deu para pegar? Tem dono? Pertence a alguém? Já tem aliança? Não está livre? Não está disponível? Isso é muito importante no texto. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Assim começou essa história, dessa conversa que Natã vai ter com Davi. O pecado, irmãos, ele tem uma cronologia. O pecado, ele vai se desenvolvendo, ele vai sendo criado, alimentado e cultivado em nossas vidas. Muitas vezes nós mantemos pecados de estimação. Muitas vezes nós criamos coisas que são erradas, mas nós cercamos aquilo e mantemos aquilo quieto, fora dos olhos dos outros, longe do alcance das pessoas, mas aquele pecado está ali. Como é que uma pessoa consegue matar um soldado seu, da maneira que Davi matou? Talvez, se essa história começasse lá no capítulo 12, Davi não teria feito aquilo. Mas aqui nós temos algumas pistas de como as coisas acontecem. No verso 1, a gente vê o primeiro erro de Davi. No tempo em que os reis iam à guerra, Davi mandou Joabe, mandou seus soldados, mandou seu exército para a guerra, mas ele não foi.
era tempo de estar guerreando. Era um momento de que Davi deveria estar lutando. Mas ele era o rei. Ele se deu uma folga indevida. Ele se afastou daquilo que era a sua responsabilidade. Ele fugiu daquilo que ele tinha que fazer. Uma coisa muito simples, uma coisa pequena. Eu tenho uma responsabilidade, nós estamos numa empreitada, e eu como rei, eu tenho que seguir e acompanhar o meu exército. Pequeno, Davi mandou, vai lá. E Davi ficou em casa. A gente vai ver no versículo 2, que Davi acorda depois do almoço e começa a passear pelo castelo. É o ócio. Davi está sem fazer nada, porque o povo estava lá guerreando, e Davi estava em casa, lá no seu palácio, andando de um lado para o outro. São pequenas coisas que nós fazemos, são pequenos desvios que vão nos tirando da direção, são pequenos detalhes que podem nos conduzir a um grande abismo. Ainda no verso 2, a gente vai ver que Davi começa a espiar uma mulher que não era de direito dele. Batseba estava tomando banho e Davi vai lá e espia e fica encantado por ela. E aí as coisas começam a crescer. Aquilo que começou pequeno, aquilo que era um simples capricho do rei, aquilo que era apenas um desvio aceitável, foi ganhando corpo, foi ganhando força, foi tomando forma. E Davi foi seguindo nessa direção. E aí ele olha, gosta, ele é o rei, fala para o seu assistente, quem é essa mulher? E ela dá toda a dica. Ele tinha todas as informações, todos os sinais. Quando a palavra de Deus diz que não vos sobreveio tentação que não humana, mas antes o Senhor, junto com a tentação, lhe dá o escape. Eu consigo olhar para esse texto e entender que o escape de Davi estava aqui. Quem é ela? Filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Aqui, Davi teve a informação para parar com esse negócio. Aqui, Davi teve a informação de que esse caminho estava errado. Aquilo ficou claro. Mas ele era o rei. Ele não se conteve. Manda chamar ela aqui. E na autoridade de rei, foram lá, trouxeram ela para ele. E aí então vem a queda. No versículo 4, Davi comete o adultério com Batseba. Irmãos, isso é muito forte. Porque a gente acha que as coisas vão aparecer gritando na nossa frente. Mas o diabo é astuto. O diabo vem com sutilezas, vem com pequenas colocações. E ele apenas vai nos envolvendo. Ele apenas vai, um termo que o povo costuma dizer muito, no canto da sereia. Quando você vê, já foi. Quando você vê, caiu. Isso foi o que aconteceu com Davi. Tem um ditado, não é bíblico, não é um versículo, mas diz: mente vazia, oficina do diabo. Davi deu espaço, Davi abriu brecha, Davi buscou a própria queda. Não bastasse isso, ele assume, a partir desse erro, a direção do erro. Porque esse é um grande problema. Quando nós erramos, ao invés de corrigir, ao invés de consertar, ao invés de pagar o preço, aí nós já estamos lá dentro. E aí nós tentamos encobrir, acobertar. Primeira coisa, Davi tenta enganar Urias. Davi chama Urias de volta da guerra e pede para que ele vá para casa deitar-se com sua mulher. Que aí ele teria relações com ela e acharia que o filho que ela tem era dele. Urias não faz isso. Urias dorme na porta do palácio, junto com os servos de Davi. Davi pergunta: por que você não foi para casa? Joabe está na guerra, os soldados estão acampados. Como eu iria para minha casa comer e beber e me deitar com minha mulher, enquanto o meu time
enquanto os meus amigos, enquanto os meus companheiros, aqueles que me livram, aqueles que na hora que o rapaz vem com a espada para cima de mim, é o cara que me defende. Como é que eu vou para minha casa me deitar com minha mulher? Gente, essa postura de Joabe é uma postura fantástica. Ele está dizendo aqui da honra dele. Aí Davi embriaga Urias para ver se ele vai dormir com a esposa dele, e ele também não vai. E aí Davi é capaz de fazer uma crueldade, uma coisa que quando eu olho o texto é muito difícil. Davi escreve uma carta para Joabe, para que ele lance Urias à frente do exército, para que ele morra. Mas o mais grave, Davi entrega essa carta na mão de Urias, e fala para que Urias leve a carta e entregue para Joabe. Urias foi o portador da carta da sua própria morte. Urias foi aquele que levou até Joabe. A decisão queria fazê-lo morrer. Mas ele foi fiel ao rei. Ele não deu uma espiada, ele não deu uma olhadinha, ele não deu um jeitinho. E aí Davi comete o assassinato de Joabe. Aquilo que começou pequeno, aquilo que começou trivial, foi ganhando forma, virou um adultério. E agora nós já estamos falando de assassinato. E aí Davi se casa com a mulher de Urias, fruto do seu adultério. Alguém vai falar, mas Urias já tinha morrido, ela era uma viúva. O pecado de Davi foi cometido enquanto Urias estava vivo. Batseba era fruto do seu adultério. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e o deixa, esse é perdoado. O que Davi faz? Ele continua na sequência do seu pecado. Quando ele assume Batseba para si, ele está dizendo que aquela mulher, o fruto do pecado que ele tinha cometido, do adultério que ele tinha cometido, ele traz esse adultério e perpetua em sua vida. Jesus vai falar em Mateus 19, do 1 ao 9, sobre a questão do divórcio. E ele fala, olha, Deus não quer o divórcio. Em caso de adultério, a pessoa que é ofendida pode se separar. E pode se casar com outra pessoa e continuar a sua vida. Mas a Bíblia não dá perdão para o adúltero. Eu não sei como é que se resolve essa questão. O que eu sei é que ele fala que para aquele que é ofendido, ele pode seguir a sua vida. Mas o adultério continua. Davi não largou o seu adultério. E o texto vai dizer que Davi se casa com a mulher de Urias. Não fala que ele se casou com a viúva de Urias, com uma mulher livre e desimpedida, mas que Davi vai continuar no seu pecado. E aí, meus irmãos, como diz o Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Às vezes a gente olha uma pessoa num estado de perdição e a gente fala assim, eu jamais estaria nesse lugar, eu jamais faria o que aquela pessoa faz. A gente olha uma pessoa corrupta, a gente olha um bandido, a gente olha um drogado e a gente fala, rapaz, eu jamais teria coragem de fazer o que esse cara faz. Só que a gente não para olhar aonde foi que isso começou. A gente não para se perguntar, será que começou desse jeito? Será que tudo era assim desde o princípio? Não. Às vezes, começou pequenininho. A gente vê pessoas morrendo de overdose, que você vai escutar a história. Não, eu comecei bebendo um pouquinho, eu comecei experimentando um pouco de maconha, depois isso, depois aquilo outro. E o cara chega num estado de depravação. Porque há um caminho para o abismo. A gente vai passo a passo. Mas a única coisa que a gente precisa é se colocar na direção do diabo. É sair da direção que Deus estabeleceu para nós. A hora que nós fugimos da direção que a palavra de Deus nos diz para irmos, irmãos, pode saber, esse caminho pode dar em qualquer lugar, menos no lugar certo. Então, nós estamos sujeitos a viver coisas que não imaginamos. Nós estamos sujeitos a passar por situações que nós nunca visualizamos na nossa mente.
porque todos nós corremos o risco de, ao se afastar do Senhor, virar as costas para a sua palavra, começarmos a andar numa direção contrária. O texto que eu quero, isso tudo é uma introdução para eu chegar aqui, nesse capítulo 12. Tem algumas coisas nesse texto que eu acho muito importantes. Quando Natan vai falar com Davi, Davi resolve mudar a direção. Davi resolve voltar-se para o Senhor. E decisão, irmãos, é aquilo que nos move. Nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos movidos pelas nossas decisões. Se você está aqui hoje, é porque você decidiu vir à casa do Senhor. Hoje está um dia frio, talvez muitos de nós passamos a tarde embaixo da coberta, e o nosso corpo, a nossa vontade era: acho que eu não vou levantar daqui não, acho que eu vou aproveitar um pouco mais, né? Tem tanta gente que vai lá. Mas nós tomamos a decisão, e a decisão foi maior do que a vontade. Eu queria ler com vocês o versículo 13 do capítulo 12. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Uma coisa que é muito importante, irmãos, e se nós tivermos consciência disso, talvez muita coisa seja diferente na nossa vida. Os nossos pecados são contra o nosso Deus. Quando nós pecamos, quando eu ofendo o meu irmão, não é contra o meu irmão que eu estou pecando apenas, mas eu estou ofendendo ao meu Deus. Eu estou ofendendo ao Cristo que me resgatou, ao Cristo que morreu por mim na cruz. Quando eu resolvo mentir, quando eu resolvo fazer qualquer coisa errada, eu não estou fazendo apenas aqui, mas eu estou ferindo a Deus. E nós temos que ter consciência de que os nossos pecados são contra o nosso Deus. Ele vai falar aqui, Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Uma coisa que é muito importante: seus pecados, Davi, vão dar razão para que os meus inimigos blasfemem contra mim. Você está dando arma, munição para os meus inimigos. O pecado de Davi não foi apenas contra Urias, não foi apenas contra Betseba. O pecado de Davi foi contra Deus. E muitas vezes nós não temos a percepção clara de que aquilo que fazemos está ofendendo a Deus. Nós estamos preocupados apenas com o seguinte: não tem ninguém vendo, ninguém sabe, não vou tirar nada que vai causar algum problema. Mas quando eu peco, eu estou afrontando e ferindo o meu Deus. Porque Ele é santo, e Ele diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Uma pessoa que tinha todos os motivos do mundo para se valer das circunstâncias, para usufruir, para desfrutar o pecado, é José. Eu gosto muito da história de José. Eu não vou entrar lá na história não, mas em Gênesis, no capítulo 39, nos versículos 8 e 9, é quando José está na casa de Potifar. E a esposa dele se oferece para José. E José fala o seguinte: o meu Senhor me deu tudo aqui na casa dele, eu só sou abaixo dele, ninguém mais aqui é maior do que eu nessa casa. A tudo ele me deu acesso, exceto a senhora. Porém, como faria eu tal pecado contra o meu Deus? Então, o que José está falando não é que eu não gosto da senhora, não é que eu não estou afim, a mulher devia ser bonita. José devia ter interesses, ter desejos, mas a percepção dele como que eu farei isso com o meu Deus?
Esse José é o José que tinha sido vendido pelos irmãos, que tinha sido levado como escravo, que tinha tido toda a sua vida mudada, e ele poderia naquele momento falar: rapaz, Deus me abandonou, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, Deus me deu um sonho, esse sonho não se realizou. E José poderia falar: não, agora eu vou, deixa comigo. E José fala: não, eu jamais cometeria tal pecado contra o meu Deus. Nós precisamos ter essa percepção. Os nossos pecados são contra o nosso Deus. Dos versículos 7 a 9, nós temos uma fala de Natã para Davi. Apesar dessa palavra ser um pouco dura, eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Esse é o cerne dessa mensagem. Se nós entendermos isso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir viver uma vida com Cristo diferente. No versículo 7 ele diz assim: então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O que Deus está dizendo para Davi é: Davi, eu te criei, fui eu que te formei, eu sou o seu Deus, e eu estou dizendo para você que tudo aquilo que você precisa para ser feliz, eu providenciei para você. Dentro do caminho certo, dentro do caminho lícito. O que Deus está falando é: Davi, eu não te coloco numa prisão. Tudo aquilo que te é necessário para a sua felicidade, eu te dei. Você não precisava ter ido buscar fora daquilo que eu te dei. Isso é muito importante. Eu sei do que você precisa, Davi. Eu sei o que é necessário para você ser feliz. E se você precisasse de mais, tais e tais coisas, eu te daria. Deus está dizendo o seguinte: a minha proposta é que eu te fiz, eu cuido de você. E se você andar nos meus caminhos, você será feliz. Eu irei te abençoar. As minhas propostas, a minha aliança com você é uma aliança de vida, é uma aliança de bem, é uma aliança para que você seja feliz. Deus cuida de nós, e nós não precisamos seguir por caminhos errados, seguir pelo ilícito, seguir por onde Deus não nos mandou, porque nós estamos negando o nosso Cristo. Quando aparece aquela proposta de um dinheiro fácil, mas que não é lícito, parece bom, parece que vai fazer bem. O que Deus está falando é: eu não te dei, mas eu não te dei porque não vai te fazer bem. Pode começar bem, mas você vai ver como acaba. Quando aparece uma oportunidade, aquela moça linda, romântica, ou aquele rapaz forte, não sei como é que era, mas alguma coisa assim. O que Deus está falando é: pode começar bem, mas tenha certeza que vai acabar mal. Aquilo que você precisa para ser feliz, eu providenciei para você. Isso não quer dizer que você vai ter tudo. Isso não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer. Isso quer dizer apenas que se você for fiel ao Senhor, o Senhor será fiel a você. Se você buscar a Deus, Ele não te abandonará. Se você seguir no caminho que o Senhor estabeleceu para a sua vida, meu irmão, não vai te faltar nada. Isso é a palavra de Deus. O que ele está falando para Davi, o chacoalhão que ele dá em Davi é: Davi, eu sei o que você precisa para ser feliz. E tudo o que você precisava, eu te dei. A gente tem que reconhecer que as coisas que nós temos, Deus nos deu. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso trabalho, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa sorte. O que temos, temos porque o Senhor nos deu. E ele começa a falar, ele fala: eu te dei. Eu te dei, eu te livrei de Saul, eu te dei o reino, eu te dei a casa de Judá, eu te dei a casa de Israel. E às vezes a gente se esquece disso. O Senhor está dizendo para Davi: eu cuido de ti. Irmãos, nós temos que acreditar nisso, porque as propostas que nos aparecem, elas parecem que são muito boas. As propostas que nos fazem
parecem ser a melhor coisa do mundo. Mas se eu não acreditar no que Deus está falando, como é que eu vou servi-lo? Será que eu consigo orar e falar: Senhor, esse é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Senhor, este é o meu pão, ninguém vive sem comer. A Tua vontade feita em mim. Nós temos que pensar, irmãos, será que nós estamos sendo sinceros com Deus? Com Deus não se brinca. Muitas vezes nós armazenamos caixas pretas dentro da nossa vida, apenas pelo fato de que as pessoas não vão descobrir, de que as pessoas não vão saber. Nós vamos alimentando aquilo que amanhã vai nos engolir. Uma coisa é certa: o Senhor está vendo, o Senhor sabe. Quando nós escolhemos o caminho do pecado, nós negamos a Cristo. E é um exame simples. A palavra de Deus não diz se eu tenho que fazer um curso de engenharia, ou de administração de empresa, ou de agronomia. Eu escolho. A palavra de Deus não diz se eu tenho que morar em Lins, em Cafelândia, em Bauru. Eu escolho. Eu oro e peço ao Senhor direção, e eu vou caminhando. Porque são coisas que Deus permitiu para que a gente faça as nossas escolhas. Existem escolhas que são claras na Bíblia que nós não podemos fazer. E quando eu digo: Senhor, eu vou preferir seguir esse caminho aqui, eu estou dizendo para Deus: eu não confio em Ti. Eu não confio na Tua palavra. Eu vejo casamentos sendo destruídos por conta dessa visão. Eu vejo profissionais de sucesso caindo onde não precisavam cair, por causa da ganância. Só que tudo começa, às vezes, num passeio no saguão do palácio. Às vezes tudo começa num dia de preguiça. Porque como é que as coisas são? É aquele dia que aquela moça bonita aparece lá, você faz um elogio. Não, estou só sendo educado, né? É sempre assim. Aquele elogio gracioso, né, que você não faz para sua esposa, aí você faz para uma moça que aparece na sua frente. Mas você está sendo só educado. Um toquezinho, né, um abraço, né, uma mão no ombro. Não, estou sendo só delicado. As mulheres gostam de delicadeza. Irmãos, sabe o que é isso aí? É a corda enrolando no pé assim, ó. Você pode ter certeza que daqui a pouco só vê o tranco. Tuf, e você cai. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente brinca com o pecado. Não aparece uma mulher linda, rica, maravilhosa, pula na sua frente e fala: eu quero cometer adultério com você. As coisas começam devagarinho, aos poucos, passo a passo. Passo a passo. Mas esses caminhos levam à morte. Me preocupa muito. Hoje o Paulo leu um versículo de manhã, 1 João 2, 1 e 2. É um versículo muito interessante. Você pode projetar aí, Tiago? Eu vou ler do 1 ao 6. É bem rapidinho, irmãos. 1 João 2, do 1 ao 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então fique claro uma coisa aqui. O intuito, a intenção de que ele está escrevendo isso é para que nós não pequemos. Para que nós andemos no caminho reto. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E às vezes eu vejo crente que parece que usa esse versículo para dizer o seguinte: eu posso pecar, porque eu tenho o melhor advogado de todos e ele vai me defender. Eu tenho um advogado que vai resolver os problemas que eu mesmo estou criando para mim. O texto é claro: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para que você peque e ache que Jesus vai resolver os problemas que você está arrumando. E aí ele diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha que coisa linda. E a gente usa uma passagem dessa para dizer que a gente pode pecar. Mas o texto é claro. Se nós não andarmos como ele andou, nós não estamos nele. Esse é o Deus que nos resgatou. Tem um texto que não precisa passar aqui, mas eu gosto muito desse texto. Hebreus 6, de 4 a 6, e ele vai dizer o seguinte: aqueles que que participaram da glória de Deus, aqueles que viram o dom de Deus, aqueles que experimentaram o dom do Espírito Santo e caíram, é impossível renová-los para o arrependimento, porque estão novamente crucificando a Cristo e expondo a vergonha, e não há para eles perdão dos seus pecados. O que ele está dizendo aqui é que se nós pecarmos voluntariamente, se nós pecarmos pelas nossas próprias intenções, pelas nossas decisões, não há perdão para os nossos pecados, porque Cristo teria que morrer e ser crucificado de novo, mas isso ele fez uma vez só e para sempre. Se nós andarmos nos nossos pecados por decisão, às vezes caímos, irmãos, caímos por fraqueza, caímos por distração. Mas me assusta o crente que decididamente resolve escolher um caminho que não é o caminho do Senhor, que não é o caminho de Cristo. Para esse, não há mais perdão para os pecados. E o texto diz, é impossível renová-lo para o arrependimento. Esse é um texto complexo. Teria que perguntar para o pastor João Carlos como é que explica toda essa história. Mas é um texto que eu gosto muito. É um texto que é muito forte. Crente não pode pecar por decisão. O crente não pode pecar por prazer. Somos falhos, somos fracos. Às vezes caímos, mas temos que estar sempre buscando os caminhos do Senhor. O Alexandre falou que hoje era uma vigília, que eu podia ficar aqui até as 2 horas da manhã falando, mas eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Se o grupo de louvor puder cantar de novo aquela música, Esse é Meu Respirar, pode? Consegue, Gustavo, passar aí?
Pai querido, eu nada sou sem Ti. Nós nada somos sem Ti. Não há caminho, não há vida longe das Tuas palavras. Não há respirar longe de Ti. Aquele que ouve as Tuas palavras, Pai, esse viverá. Viverá pela Tua palavra, viverá pelo Teu poder, viverá por aquilo que Tu és. O Teu Santo Espírito vivendo em nós. Pai querido, que esse louvor não seja fruto dos nossos lábios, seja fruto do nosso coração. Que nós possamos olhar para a nossa vida e falar: Senhor, o que tenho feito que Te desagrada? O que tenho feito que me afasta de Ti? Não permita, Senhor, que os meus caminhos se desencontrem dos Seus. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.